um olho no Maracanã e o outro em Santa Cruz de la Sierra. É assim que o torcedor do Fluminense vai acompanhar a última rodada da fase de grupos da Libertadores. Isso porque o Fluminense ainda está brigando por vaga nas oitavas de final, mas para avançar, além de vencer o La Guaira no Maracanã, vai ter que ficar atento ao jogo que vai acontecer entre Bolívar e Rivadavia. O Bolívar é o adversário direto do Fluminense nessa briga por vaga às oitavas de final, então o Bolívar tem que tropeçar, perder ou empatar para que o Fluminense consiga a classificação. E para esse jogo no Maracanã, o técnico Luiz Ubeldia vai voltar a utilizar a formação que já vinha atuando ao longo dos últimos jogos. Mas no último sábado acabou optando por poupar algumas peças, entre elas o atacante Canóbio e também o meia Savarino. Os dois estavam com alto índice aí de desgaste e por isso foram poupados para evitar uma possível lesão. Mas tanto Canóbio quanto Savarino estarão disponíveis para esse jogo aí contra o La Guaira. Além deles, comparando o último jogo contra o Mirassol, as laterais também, Guga deve voltar à lateral direita, assim como Guilherme Arana deve voltar à lateral esquerda. Então, o Zubeldia vai resetar o time para esse jogo aí contra o La Guaira. A expectativa de público é de casa cheia, dos torcedores, dos tricolores apoiando o Fluminense nessa que pode ou não ser a última partida do Fluminense na Libertadores, mas tem todo esse cenário aí que eu contei para vocês. A classificação é muito importante para o Fluminense, não só por uma questão ali esportiva, de desempenho, de classificação às oitavas de final, de brigar por título, mas tem também uma questão financeira, porque a vitória também dá um valor significativo ao Fluminense, além de, claro, avançar às oitavas de final da Libertadores também significa uma quantia significativa. Me chama a atenção Vasco e Fluminense não apenas pelo que aconteceu em dezembro último na semifinal, enfim, uma semifinal muito marcante principalmente para o torcedor vascaíno, mas pelo fato de que Vasco e Fluminense hoje é o clássico mais tenso da cidade do Rio de Janeiro. É o clássico mais carregado de sentimentos complexos, seja da torcida, seja dos times. São jogos muito, às vezes até acima do tom. Porque, quer queira, quer não, quando a gente pensa nos clássicos com o Flamengo tem uma superioridade grande e recentemente também teve um momento positivo acima do Botafogo, que também deu uma descalibrada nisso, por mais que agora a realidade seja outra, completamente diferente. Então, eu acho que há uma tensão aí nesse Fluminense e Vasco da Gama que é complexa e ao mesmo tempo interessante, porque vai estimular a gente a assistir demais, né, esse confronto. E também porque quarta-feira temos Fluminense e La Guaira no Maracanã e Bolívar Independente Rivadavia em Santa Cruz de la Sierra, onde não tem altitude. Só confirmando essa informação, porque essa mudança saiu depois da nossa última gravação de podcast. A Conmebol, assim como a gente imaginava, tirou o jogo de La Paz por conta dos protestos, da crise política, que está muito acontecendo ali na capital boliviana. Então, em função disso, o jogo não foi para o Paraguai, como outros jogos de bolivianos recentemente foram, como o Always Ready, como o jogo do Botafogo na Sul-Americana, que foram para o Paraguai. Foi para Santa Cruz de la Sierra, mas em termos futebolísticos para o Fluminense já é suficiente, porque sai da altitude. E a gente sabe que o Bolívar tem muita força por conta da altitude. Santa Cruz de la Sierra tem 400 metros acima do nível do mar, mas isso não é nada. Assim, a altitude, quando a gente fala, né, de cansaço, de dificuldade de respiração, ela é sentida São Paulo a partir... tem 700, o Edgar. Exato. Ela é sentida a partir de 2.500 metros de altitude. Acima de 2.500 metros, o jogador começa a sentir as dificuldades em função da distância do nível do mar. São Paulo tem 700 metros, Brasília acho que tem 400 ou 500, e Santa Cruz de la Sierra tem 400, ou seja, é praticamente jogar ao nível do mar, não tem diferença nenhuma. Então, isso vai ser importante para o Fluminense, pensando que o Fluminense precisa pontuar mais do que o Bolívar. Se o Fluminense vencer, o Bolívar tem que perder ou empatar. Se o Fluminense empatar, o Bolívar tem que perder. Se o Fluminense perder, aí ele está eliminado já da Libertadores. O que você espera desses confrontos, Fio? E outra informação, a partir do momento que é boa para o Fluminense essa mudança, de não jogar na altitude, o Bolívar,
Ao mesmo tempo, o Rivadavia não terá dois de seus principais jogadores ofensivos. O Vila e o Arce já foram liberados para suas seleções para o início de treinamento para a Copa do Mundo. Como o Rivadavia já está classificado, acredito eu que a diretoria entendeu que não tinha problema de liberar. Então, o Rivadavia vai para esse jogo sem seus dois principais jogadores ofensivos, mas também, por outro lado, sem a altitude que beneficiaria o Bolívar, né, Phil? Não, eu trocaria perder o Arce pela altitude aí, para mim ajuda muito. É um time totalmente diferente se enfrentar o Bolívar na altitude, enfrentar o Bolívar aqui embaixo. A gente viu isso no próprio jogo do Maracanã e o jogo lá, a diferença que foi, né? Cara, para ser bem sincero, assim, hoje, se você me perguntar se eu acho que o Fluminense vai ganhar do Laguaira, o Fluminense para mim é o favorito e vai ganhar do Laguaira. É o que, assim, é o normal acontecer. Como eu acho que sem ser na altitude, o favorito também é o Independente Rivadavia contra o Bolívar. Então, assim, a gente tem que torcer para dois favoritos conseguirem ganhar os jogos. O Rivadavia tem feito, o Independente Rivadavia tem feito o papel dele de favorito e tem ganho os jogos. Eu acho que o fato deles terem ganhado do Laguaira mostra que eles estão motivados, como a gente debateu isso muito ali nesse pré-jogo, naquele pré-jogo ali contra o Bolívar, a gente debateu sobre a situação do Laguaira e do Independente Rivadavia. Eles estão motivados de serem a primeira colocação, de ganhar o dinheiro da premiação por vitória. Eles estão vivendo a primeira Libertadores, fazendo uma campanha histórica. E eu acho que eu falei isso aqui no último episódio aqui, acho que vale reforçar. Eu estava lá agora e, assim, toda a imprensa de lá, eu dei entrevista para dois setoristas de lá e, assim, claramente ele queria só ouvir da minha boca como eu estava orgulhoso do time deles, assim. O Independente Rivadavia, você esperava isso, essa campanha histórica que a gente está fazendo, os torcedores todos fazendo uma festa, eu fiquei um pouco de inveja com o clima que eles estavam, então eles estão em êxtase, acho que ainda mais que como eles foram eliminados do Campeonato Argentino, acho que a chance é zero de eles entrarem com força máxima para tentar fazer a melhor campanha da Libertadores. E é isso, força máxima sem os dois principais jogadores. Mas o que a gente falava até antes do podcast, né, Jéssica? Eu acho que se tivesse que trocar, eu não trocaria ter o Vila e o Arce na altitude. Eu prefiro sem altitude, e aí sem o Vila e o Arce, tudo bem, porque eu acho que a altitude é um reforço melhor para o Bolívar. Mas eu acho que o jogo fica muito mais equilibrado sem esses dois jogadores, né? Fica muito mais equilibrado. Claro que o Bolívar perde um aliado importantíssimo. Se a gente for considerar até os números do próprio Fluminense nesse jogo, né, contra o Bolívar, foi na altitude, foi o jogo que o Fluminense menos conseguiu finalizações e chegar, né? Então, eu acho que perde um aliado, porque a gente conseguiu ver aqui também no Maracanã que o Bolívar não é tudo isso, né? Não é nada disso, na verdade. Eu acho que o Fluminense, ainda assim, depois de tudo que a gente viu, tecnicamente e em termos de cada um ali dos jogadores individualmente, é melhor que todos os outros times do grupo. O problema é que o Fluminense, né, se deixou, penso eu, né, se deixou levar por esse favoritismo no grupo, não entrou com a firmeza que deveria, tanto contra o Laguaira lá no primeiro jogo, depois contra o Rivadavia, que teve aquela lambança, né, no segundo tempo, que acabou dando a vitória, mas acho que o outro jogo fica muito equilibrado. Eu acho que o Fluminense consegue vencer com uma certa facilidade e tranquilidade o Laguaira, que ainda não está, né, tá brigando ali por coisa ainda, né, situação do Laguaira, que pode chegar até 6 pontos. Então, o Laguaira, de repente, né, dependendo de uma combinação, também pode pegar uma Sul-Americana. Então, assim, mas eu acho que tecnicamente não consegue fazer força, né, diante de um Fluminense que vai estar jogando com força máxima. E a torcida também, né, acho que foi muito legal ver no último jogo, né, contra o Bolívar, o quanto que o torcedor do Fluminense apoiou e os jogadores ali na zona mista, a gente teve a oportunidade, eu estava ali na zona mista ouvindo